Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema as tribulações e a glória do céu. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus amados, essas palavras do apóstolo Paulo nos fornecem uma razão pela qual não devemos desfalecer diante das tribulações da vida. Essas palavras do apóstolo Paulo nos ensinam que quando estivermos passando por tribulações, devemos vislumbrar a eternidade. Meus amados, a felicidade do céu, a glória do céu não pode ser expressa nas palavras da terra, nas palavras humanas. O que nos espera, diz o apóstolo Paulo, é a glória. E Paulo diz que a glória que nos espera é pesada. Paulo enfatiza no versículo, peso eterno de glória. Meus amados, o valor da glória que nos espera, Paulo está dizendo, excede o cálculo matemático humano. A excelência dessa glória que nos espera, ela está além da descrição verbal. Paulo afirma categoricamente que a nossa tribulação no tempo presente é leve quando comparada com o peso da glória para onde vamos quando partirmos desta vida. Se nós tomarmos aqui uma balança e eu colocar aqui no prato da balança a glória eterna e no outro prato da balança as tribulações do tempo presente, o prato onde está a glória eterna alavanca a balança para baixo. Sabe por quê? Porque tribulação e glória eterna não se pode comparar. Um segundo de glória não dá para comparar com uma vida inteira de tribulações. Portanto, ao invés de dizermos, sou filho do rei e mereço o melhor, é prudente e bíblico dizermos, sigo a Cristo, passarei por provações, por sofrimentos, por dores, por tribulações, mas serei uma lamparina viva para este mundo e tenho a promessa do melhor. Ao invés de dizermos, decreto a bênção e vou viver nas alturas, é prudente e bíblico dizermos, sigo a Cristo, passarei por aflições, passarei por sofrimentos, passarei por tribulações e serei uma lamparina viva neste mundo e tenho a promessa do melhor. Meus amados irmãos, existe um chavão comercial que diz assim, você não nasceu para perder. Muitas vezes, alguns sobem nos púlpitos e dizem, você não nasceu para perder, mas Jesus enfatiza a perda. Jesus vem na contramão. Em Mateus 10:39, Jesus vem na contramão desse jargão comercial e diz assim, Jesus, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meus amados, o Evangelho está alicerçado, fundamentado em 3 pontos. Perder para ganhar, morrer para viver,
descer para subir. Quando eu falo em morrer para viver, eu estou falando da morte do ego, da morte do eu. Meus amados, a ideia de que vitória de Cristo é uma vida sem percalços, sem aflições, sem dores, sem tribulações, não é bíblico. A história nos comprova que ao longo dos séculos, servos e servas de Deus passaram pelas piores aflições, pelas piores tribulações. Eles perderam bens, perderam familiares, mas ganharam a glória eterna. Em Hebreus 10:32, o autor diz que os santos suportarão grande combate de aflições. O salmista diz no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo. 2 Coríntios 2:4, Paulo diz, ele revela ter o seu passado, ele revela ter o seu passado por muitas tribulações e angústias do coração, com muitas lágrimas. Em 2 Timóteo 2:3, o apóstolo diz a Timóteo, ó Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Meus amados irmãos, Jesus certa feita disse para Pedro, em Lucas 22:31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Israel era uma sociedade agrária e todos estavam familiarizados, acostumados com o processo de peneiração. Os roceiros, o que é que eles faziam? Eles lançavam grandes quantidades de grãos no peneirador. O peneirador era uma peça de 1,50 m por 1,50 m. Aí os roceiros começavam a sacudir esse peneirador na horizontal e na vertical, na horizontal e na vertical. E só ficava no peneirador os grãos puros. Deus permite que você e eu passemos por tribulações, que sejamos peneirados. Deus permite isso para refinar o nosso caráter, para nos tornar mais semelhantes a Cristo e termos uma mensagem de vida para a igreja. Todo servo, toda serva de Deus, todos nós estamos automaticamente matriculados na escola da peneiração. Jesus foi quem fundou essa escola da peneiração. E mais, Jesus provou que é possível cursar essa escola, suportar essa escola e se graduar nessa escola. Sabe por quê? Porque ele mesmo, Jesus, suportou angústias e aflições. Jesus foi rejeitado, insultado, zombado, foi alvo de desconfiança. Jesus foi chamado de mentiroso, enganador e falso profeta. Jesus, a sua própria família, não o compreendeu e os seus discípulos o abandonaram. Mas ele disse, eu venci o mundo. Meus amados, a melhor escola teológica do mundo é a escola da peneiração. Sabe por quê? A peneiração, muitas vezes, é amarga. As tribulações são, muitas vezes, amargas. Mas são através das tribulações que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, nos tornamos mais santos, mais puros, e como resultado, a glória do Senhor será vista através de nós. O verdadeiro cristianismo não é indolor. Aprenda isto. O verdadeiro cristianismo não é de bônus e brindes.
O verdadeiro cristianismo não é para a glória pessoal, mas é para que a glória do Senhor seja vista em nossa vida. A Bíblia nos chama a nos identificarmos com Cristo pelas tribulações e não pelo trono. 1 Pedro 4,13, Pedro diz: mas regozijai-vos, alegrai-vos, por seres participantes das aflições de Cristo. Meus amados, a nossa caminhada nesta vida deve ser de tal maneira que aqueles que, ao olharem para nós, não tenham dúvida quanto a quem pertencemos e quem é o nosso Salvador. Louvado seja Deus, e que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. Divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Eu vou colocá-la também no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Amém.